Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Geordival e neste meu primeiro vídeo de 2021 gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo, que a gente tenha um 2021 muito melhor do que foi 2020, que a gente consiga iniciar um processo de retomada a algo próximo da nossa normalidade. Estamos em 2021, mas ainda falando do campeonato de 2020, por causa da pandemia, o campeonato só termina no mês que vem. E aí a questão é o seguinte, embolou. O Campeonato Brasileiro está totalmente embolado, é o que as pessoas estão dizendo. Será que o Campeonato Brasileiro de fato embolou, de fato está embolado? A resposta é não, mas pode ficar. Por que não? Porque o São Paulo tem 3 pontos de vantagem sobre o Inter, uma vantagem ali apertada, mas ele tem 6 pontos de vantagem sobre o terceiro, 7 sobre o quarto e o quinto e 9 sobre o sexto. Então hoje, nesse momento, não tem nada embolado, mas pode embolar. Embolado hoje é só em relação a São Paulo e Inter. Mas se as equipes vencerem os jogos que elas ainda têm para serem realizados, porque o que gera essa sensação de que embolou? As 2 derrotas seguidas do São Paulo e o fato de, do terceiro ao sexto colocado, as equipes ainda terem jogos a menos. Galo, Flamengo e Grêmio têm um jogo a menos e o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Se estas equipes vencerem os seus jogos, aí a gente vai ter um campeonato embolado. Mas pode ser que essas equipes não façam a parte delas, como o Galo não fez ontem contra o Bragantino, e não vençam os seus jogos, e aí a gente não vai ter nada de fato embolado. Mas, imaginando que essas equipes vençam os seus jogos, a tabela do campeonato não seria esta que está na tela. Se os jogos que não aconteceram ainda tivessem sido realizados, a tabela poderia ser esta aqui. Ó. Eu fiz 2 simulados, considerando que as equipes venceram os jogos que elas têm a menos. Tive que fazer 2 porque um desses jogos é o duelo Grêmio e Flamengo. Então, são 2 possibilidades da classificação teoricamente real de hoje. O São Paulo seria líder com 56 pontos. O Internacional perderia o segundo lugar para o Galo, mas o número de pontos seria igual. E o Palmeiras sairia do sexto para o quarto lugar. Então a classificação seria São Paulo com 56, Galo, Internacional e Palmeiras com 53. Então essas 3 equipes estariam a 3 pontos do São Paulo e aí sim a coisa estaria bem embolada. Grêmio e Flamengo depende de quem vence o jogo. Se for o Grêmio, ele estaria a 4 pontos do São Paulo. Se for o Flamengo, também a 4 pontos do São Paulo. E quem perder o duelo fica a 7 pontos, ficaria numa situação um pouco mais complicada. Bom, imaginando que as equipes façam o seu dever de casa e que elas vençam os jogos que ainda têm para serem realizados. O Galo não tem, o Galo que seria teoricamente o segundo colocado, o Galo não tem mais duelo direto contra o São Paulo. Então, além de fazer a sua parte e vencer o Santos, o Galo vai precisar de mais um tropeço do São Paulo para poder assumir a ponta. E a questão é o seguinte, ninguém esperava que o São Paulo fosse perder para o Bragantino e para o time reserva do Santos. O São Paulo, na sua tabela de jogos, tem pela frente nos jogos que ainda restam, dos 5 concorrentes ao título, do Galo até o Flamengo, o São Paulo ainda vai enfrentar 4 dos 5 concorrentes ao título. Então o São Paulo tem 4 confrontos diretos aí na disputa pelo título. Então tem possibilidade de tropeço ainda à vista para o São Paulo. Então é nisso que o Galo vai ter que se agarrar ainda, sonhando com o título, em fazer a sua parte, ganhar do Santos e esperar que o São Paulo tropece para que ele possa, fazendo a parte dele, vencendo o jogo, assumir a ponta. O Internacional não tem nenhum jogo a menos, 53 é a classificação real, mas ele tem algo que o Galo não tem ainda, que o Galo não tem mais, um duelo direto contra o São Paulo. Então, se o Internacional conseguir manter essa diferença de 3 pontos, ele pode já na próxima quarta-feira, porque será o jogo São Paulo Internacional, o jogo vai ser lá no Morumbi, se o Inter vence, ele pode se igualar ao São Paulo em número de pontos. E se o São Paulo tropeça nesse final de semana, o Inter pode chegar no duelo da quarta-feira já brigando pela liderança. Se o Inter vencer o São Paulo, ele pode assumir a ponta. O Inter que estava muito mal depois que
perdeu o Kudê e depois que o Abel chegou, mas se recuperou, vem de 5 vitórias seguidas e hoje é um postulante real ao título, já que esses 53 pontos dele não é hipotético, é o que ele de fato tem hoje. O quarto colocado aqui, hipoteticamente, o Palmeiras, teria que fazer a parte dele, ganhar do Vasco, um jogo ainda do primeiro turno, da primeira rodada do primeiro turno, e teria que vencer o seu grande rival, o Corinthians, que é sempre difícil jogar clássico. Mas, fazendo a parte dele, estaria a 3 pontos e também tem um duelo direto ainda contra o São Paulo. Então, se o Palmeiras faz a parte dele e vence o São Paulo, ele pode sim assumir a ponta do campeonato e aí brigar pelo título de campeão brasileiro de 2020/2021. Palmeiras já está na final da Copa do Brasil, praticamente na final da Libertadores, está bem tranquilo o ano para o Palmeiras e pode aí beliscar ainda, matematicamente totalmente possível, pode ainda beliscar um título aí que até então era inesperado de campeão brasileiro. O quinto colocado, que pode ser Grêmio ou Flamengo, quem vencer o duelo, estaria a 4 pontos do São Paulo. No caso do Grêmio, ele tem ainda a vantagem de ter um duelo direto contra o São Paulo. Então, 4 pontos, se ele vence o São Paulo, ele reduz a diferença para 1 ponto. E esse jogo contra o São Paulo, diferentemente do Inter que vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, o Grêmio recebe o São Paulo no seu estádio. Então, o Grêmio pode, fazendo a sua parte, ganhando do Flamengo e vencendo o São Paulo, reduzir a diferença para 1 ponto e aí embolou mesmo e está firme e forte na briga. O Grêmio, que geralmente foca nas Copas, né, dessa vez pode de fato estar aí na disputa pelo título de campeão brasileiro, que o Grêmio não ganha desde 96. E o Flamengo, caso vença o Grêmio, também ficaria com 4 pontos, mas ele não pode depender do duelo que ele tem contra o São Paulo, porque o duelo é na última rodada, e aí tirar 4 pontos na última rodada não vai fazer sentido algum. O Flamengo vai ter que contar com o tropeço do São Paulo antes do duelo entre os dois na última rodada, para chegar na última rodada em condições de reverter a situação e se tornar campeão brasileiro. Bom, em relação ao meu time, ao Galo, matematicamente, como você viu, é perfeitamente possível vencer o Santos, torcer para um tropeço do São Paulo e fazer a sua parte. E essa é a grande questão. O São Paulo perdeu os 2 jogos e ontem o Galo teve a chance de reduzir a diferença real, que hoje é de 6 pontos. O Galo teve a chance ontem de reduzir para 4 pontos, mas na hora de fazer a sua parte, na hora de ganhar o jogo, de mostrar que estava ali firme e forte na disputa pelo título, a equipe não fez. A equipe acabou não vencendo o Bragantino. E aí restam aí 10 jogos para o Galo conseguir o seu objetivo. Tem 5 jogos em casa e 5 fora. Se a gente olhar a tabela, a gente vai ver que dos 5 jogos que o Galo tem em casa, um deles é complicadíssimo, é de um adversário que está brigando pelo título. Os outros 4 não. Dos 5 que tem fora, também. Um é complicadíssimo, é o Grêmio. Jogar contra o Grêmio é difícil e é um adversário direto também pelo título. Todos os outros adversários, todos os outros 8 adversários, jogando 4 em casa e 4 fora, são jogos que o Galo teria que vencer. Se você está postulando um título de ser campeão brasileiro, o Galo precisaria vencer. Se a gente olhar a tabela do Galo, ela é bem melhor do que a tabela do líder São Paulo. Então o Galo teria que se impor e teria que vencer. Só que isso não tem ocorrido. Na hora de se impor, de mostrar que está de fato brigando para ser campeão, na hora de decidir, o Galo do Sampa não tem decidido. Se o Galo vence todos os jogos em casa, faria 65 pontos. E olha só, ficaria faltando 10 pontos. O que ele precisaria fazer? Vencer 3, por exemplo. Ganha do Vasco, ganha do Goiás e ganha do Sport. São adversários fracos. Empata um jogo lá com o Fluminense, pode até perder para o Grêmio. Daria para conseguir os 75 pontos, que teoricamente seria a pontuação, dizem os matemáticos, para conseguir ser campeão brasileiro. Então, teoricamente, ainda é possível. Só que na prática, quando o time entra em campo, é bem desanimador. E aí a gente tem que dar um puxão de orelha no Dom Sampa, porque quando ele foi contratado, o Sampaoli dizia que queria carta branca para poder peitar o Flamengo. Peitou, ganhou lá de 1-0, meteu 4 aqui. Só que não basta peitar o Flamengo. Precisa peitar o Inter, e o Galo não ganhou do Inter. É preciso peitar o São Paulo, e o Galo ganhou do São Paulo aqui, mas na hora de decidir
no jogo decisivo, não ganhou, jogou mal pra caramba. E era preciso peitar Bahia, Fortaleza e Botafogo. São 9 pontos, porque o Galo perdeu esses 3 jogos no primeiro turno, então são 9 pontos jogados fora. Hoje o Galo poderia estar com 59 e não 50, estaria aí na liderança do campeonato. Então não basta peitar o Flamengo, o São Paulo ou o Inter, que o Galo não peitou o Inter. É preciso peitar o Bahia, o Fortaleza, o Botafogo. E amigo, jogo decisivo contra o Bragantino, tem que peitar o Bragantino. É o Galo querendo ser campeão brasileiro. Não pode perder ponto para o Bragantino e definitivamente não pode jogar tão mal quanto jogou ontem. E aí fiquei muito pé da vida porque o Galo teve aí praticamente 15 dias desde o jogo contra o Curitiba o ano passado para se preparar e quando chegou lá não fez absolutamente nada de relevante. Parece que os 15 dias os caras não treinaram, não fizeram nada. E aí, ontem a gente viu uma notícia dada pelo jornalista o Jorge Nicola de que o São Paulo tem o maior salário do Brasil entre jogadores e técnicos. Isso quer dizer que ele ganha mais que o Gabigol, mais que o Daniel Alves, por exemplo. Então, não estamos aqui falando, pedindo a cabeça do Dom Sampa, mas é preciso ser cobrado. Muita gente dizia, colocava o Galo como favorito a ser campeão brasileiro pelo fato do Galo só ter uma competição, só o brasileiro. E todo mundo dizia, olha, o São Paulo é um grande treinador, tendo tempo para treinar, que os outros treinadores não vão ter, o Galo vai voar no campeonato. E o São Paulo, mais uma vez, me decepcionou bastante, porque ele teve muito tempo para preparar a equipe e não preparou a equipe adequadamente. O time não mostrou absolutamente nada de diferente, nada que demonstrasse que era uma equipe que estivesse de fato lutando, brigando pelo título. Mais uma vez, na hora de decidir, o time do Sampa não foi bem. E aí a gente espera que a diretoria do Galo possa chegar junto e cobrar o Dom Sampa, porque afinal de contas, todos os jogadores que o Sampaoli pediu, o Galo atendeu. O goleiro que ele quis, os atacantes que ele quis. Aliás, o Sampaoli tem uma característica, né? Parece que ele só gosta que contrata gente que já trabalhou com ele. Então a gente espera que o presidente, o diretor de futebol possam cobrar do treinador e que a hierarquia seja respeitada. Presidente, diretor de futebol e treinador. E aí vamos torcer para que o Sampaoli justifique o altíssimo salário que ele tem e que o Galo consiga aí uma sequência de vitórias. Até agora no campeonato, pegando aqui as equipes da parte de cima, os 3 primeiros colocados, o São Paulo teve 4 vitórias seguidas, foi a maior sequência de vitórias que o líder teve. O Inter 5, pode chegar a sexta no domingo, e o Galo também 4. A sequência do Galo foi essa, ganhou do Bragantino no primeiro turno, do Atlético Goianiense, do Grêmio e do Vasco. Bragantino, Grêmio e Vasco em casa. Depois dessas 4 vitórias, perdeu aquele jogo para Fortaleza. Estamos exatamente nessa sequência agora. A gente empatou ontem com o Bragantino, vamos jogar contra o Atlético Goianiense, depois temos 2 jogos fora, Grêmio e Vasco, depois a gente volta para enfrentar o Fortaleza. E me preocupa muito esse duelo Grêmio, essa sequência de jogos contra Grêmio e Vasco, porque o Galo historicamente tem sido assim há algum tempo, não consegue vencer 2 seguidas fora de casa. Mas vamos torcer para que as coisas melhorem, para que o altíssimo salário do Sampaoli seja justificado e a gente veja isso na prática nos jogadores dentro de campo. Hoje tem duelo da Libertadores, temos hoje Palmeiras e River e amanhã temos Santos e Boca. O pessoal também com medo de falar que o Palmeiras já está na final devido a toda a tradição que o River tem, mas muito difícil o River conseguir, com a bola que o Palmeiras está jogando, fazer qualquer coisa diferente. Acho que o River já era, o Palmeiras de fato está na final da Libertadores, na minha opinião. E Santos e Boca, apesar do Santos estar fazendo uma campanha excelente, ninguém esperava que o Santos chegasse na final, o Cuca arrebentando, que trabalho do Cuca, hein? Com um elenco bem reduzido. Eu acho que toda a tradição e o peso da camisa do Boca, o fato também do Boca ter jogadores bem mais cascudos, acho que vai fazer diferença e acho que o Santos não vai para a final. Acho que a final vai ser entre Palmeiras e Boca e não se surpreendam se o Boca, mesmo sendo entre os 4 o que tem jogado o futebol mais fraco, ao final ser o campeão da Libertadores. Não se surpreendam. Bom, pessoal, esse foi aí o meu vídeo comentando sobre o Campeonato Brasileiro, que ainda não está embolado, mas se cada equipe fizer a sua parte, pode ficar totalmente embolado e a gente ter
aí uma disputa bem acirrada até a última rodada, e falei também um pouquinho sobre a Libertadores, palpitando aqui, ó, Palmeiras e Boca na final. Aí só porque eu falei isso, é bem provável que o Marinho arrebente e o Santos vença amanhã. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Se você não é inscrito no meu canal de bate-papo informal sobre futebol, inscreva-se aí. Estou sempre postando alguma coisa para trocar uma ideia bem informal sobre futebol. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.